Se não tiver aí, para a gente não perder muito tempo, eu já começo a entregar aqui um conteúdo para vocês. Eu vou começar a entregar o conteúdo, e aí durante o conteúdo, se alguém tiver dúvida, vocês podem perguntar. Então, olha só, pessoal, a lição, né, a lição do professor, eu não vou trabalhar aquela parte do tema, aquela parte introdutória que vocês já sabem. Isso ali é arroz com feijão, não vou perder tempo aqui, vocês são mestres nessa parte. Eu vou abordar aqui, né, os tópicos, diretamente nos tópicos, e abordando os tópicos aqui, eu quero trazer alguns pontos interessantes. Por exemplo, os irmãos que me acompanhavam lá no comentário da lição, no canal, sabem que eu não faço um comentário, eu não faço um comentário explicativo, explicando o contexto, essas coisas não. O meu comentário sempre foi voltado para a aplicação, ou seja, as pessoas que eu estou vendo aqui, como Cláudia, Nájila, né? Cláudia, se ele é professor e atua na sala de aula, uma vez eu fiz uma pesquisa e aí eu descobri que a maior dificuldade do professor não é entender a lição. A maior dificuldade do professor é fazer a aplicação do conteúdo. E aí foi com base nessa pesquisa que eu comecei a dizer. Então, eu vou fazer o comentário da lição no sentido aplicativo, que são as lições que a gente aprende para aplicar para o professor, para aplicar para os alunos. Então, o comentário que eu fiz aqui também, ele é nesse sentido. Ele é um comentário para você fazer a aplicação. Pastor, como é que funciona? É basicamente assim, né? A Melry que acabou de chegar, ela vai ler lá o conteúdo da lição dela, formato que ela, não sei qual ela adota, né? Mas ela lê a lição lá, o tópicozinho, e explica, e no final da explicação tem que ter a aplicação. E essa é a parte que a maioria dos professores não fazem. É ler a lição, explicar aquele conteúdo e dizer, olha, pessoal, com base nessa lição e nessa explicação, essas são as lições que nós devemos colocar em prática na nossa vida. E são exatamente essas lições que eu quero compartilhar com vocês. E aqui eu coloquei o tópico 1, lembrando que vocês podem perguntar na hora que desejarem. Eu coloquei o tópico 1 aqui exatamente nessa intenção de fazer aqui as aplicações. Então eu vou trabalhar nesse sentido. Já para vocês ficarem sabendo, eu vou trabalhar nesse sentido de aplicação, certo? Para ficar bem claro aqui. Só aceitando aqui o pessoal que está chegando. Né? Boa noite, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Aí nós vamos lá. O tópico 1, pessoal, todo mundo sabe aqui, né? Vocês já leram aqui o tópico 1, todo mundo sabe, fala da Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, certo? E aí, se a gente for, por exemplo, ler a lição aqui, eu for fazer a exposição para vocês, a gente não ganha tanto tempo. Então, eu espero que você já tenha lido a lição, eu espero que você tenha entendido a lição. Eu vou te entregar um conteúdo que é para você compartilhar com o aluno, que é a aplicação. É por isso que aqui, ó, nesse primeiro subtópico, eu coloquei aqui, ó, a revista, ó, eu coloquei aqui a revista, né? A revista traz as informações do contexto histórico. Tá aqui. Você que leu a revista sabe que a revista lá em si, ela traz esse contexto histórico. Então, todo o contexto histórico está lá na revista, certo? Então, você já sabe disso, isso é fundamental que você saiba. Ah, pastor, eu quero saber o contexto histórico. Meu irmão, lá na lição, primeiro subtópico, vai tratar basicamente do contexto histórico, certo? Vai falar aí da linhagem de Davi, a importância de Ruth. Mas o que eu quero trabalhar aqui, se você tiver com a lição aberta, você vai ver que no desenvolver da lição, né, do tópico 1, ele vai falar da Moabita. Pessoal, aqui está difícil, está chegando gente. Tá aceitando aqui. Ele vai falar da Ruth, né, que era uma Moabita. E aí, quando você lê todo esse conteúdo do primeiro tópico, que você fazer a explicação, eu quero te dar aqui as aplicações. Então, assim, eu poderia extrair várias aplicações desse tópico, várias. Mas eu quero destacar aqui algumas dos subtópicos. Então, assim, ó, eu não sei se você percebe, que se você vê, mas quando você lê subtópico 1, que vai falar da história de Ruth, a Moabita, você vai ver que ali nós temos uma evidência da soberania de Deus. Nós temos uma evidência da soberania de Deus. Então, essa é uma lição para você aplicar.
Você vai ler a revista para o teu aluno, você vai explicar o conteúdo para o teu aluno e vai dizer, pessoal, aqui nós aprendemos algumas lições para colocar em prática. Quais são essas lições? A primeira lição que nós aprendemos é a soberania de Deus. Por quê, pastor? Aonde que a gente vê aqui a soberania de Deus? A gente vê no decorrer da história. Quando você lê o contexto, você entende que por trás de toda aquela ação havia um propósito de Deus, havia um projeto de Deus. E esse projeto, ele é executado. Então, a inclusão de Ruth na linhagem de Davi, né, e consequentemente depois veio o Messias, isso é um exemplo da soberania de Deus. O próprio comentarista, ele vai citar lá na lição Isaías 55, 8 e 9, onde deixa claro que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, os planos de Deus estão acima dos nossos. Pessoal, quem é que pediu a tela aqui? Então, assim não dá. Se você estou mexendo aqui na tela, tirar a minha apresentação. Aí que negócio bagunça desse jeito. Quem pediu para compartilhar a tela aí? Aí assim o irmão quebra a minha perna. Só fique aí, irmão. Não compartilhe tela, não, que aí você tira aqui a minha tela aqui da tela aqui e fica difícil de eu explicar para vocês. Tá bom? Senão aí, da outra vez eu bloqueio tudinho aí o irmão não pode nem falar. Aconteceu o que aconteceu uma vez. Então, olha só, como eu estava falando para vocês. Então, a gente vê uma ação da soberania de Deus. Por quê? A inclusão, assim, era inviável que uma mulher estrangeira fosse entrar nessa linhagem de Davi, de onde viria o Messias. Mas Ruth entra. Por quê? Porque é uma soberania de Deus. E é isso que a gente deve compartilhar com os nossos alunos. O nosso Deus, ele está no comando das coisas. A gente pode estar no controle, mas quem está no comando é Deus. E aqui, quando nós falamos da soberania de Deus, nós estamos falando dos planos, dos projetos que Deus decidiu executar e ele vai executar. Ele vai executar isso. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê que a inclusão da Ruth, né, da linhagem da Ruth, e consequentemente a vinda do Messias, é um exemplo claro e notável da soberania de Deus, que Deus é soberano. Ou seja, apesar das circunstâncias que aparentemente eram improváveis, né, mostra que Deus estava no comando, né? Mostra que Deus ele estava conduzindo a história. E mesmo aquele cenário caótico que a gente vê Ruth vivendo, vendo ali a sua sogra vivendo, havia um propósito de Deus, não no sofrimento deles, mas de trabalhar naquele projeto e fazer de Ruth a pessoa que ela é. Por quê? A gente vai ver que Ruth, ela se torna um exemplo, ela se torna um exemplo de fé, ela se torna um exemplo de obediência, ela se torna um exemplo de uma pessoa fiel à sua sogra e fiel a Deus, porque ela não servia ao Deus de Noemi. Ela tinha os seus deuses, mas quando ela entra nessa família, que acontece todos os problemas que acontecem, ela toma uma decisão de seguir a sogra e de adotar o Deus de Israel, o Deus da sua sogra, como o Deus da sua vida. E aí ela passa a trilhar esse caminho de confiança, de fé e de obediência. Então aqui a gente vê exatamente uma ação da soberania de Deus. Eu não sei se os senhores professores e professoras que estão aqui me ouvindo, se vocês, ao ler essa lição, né, ao ler o subtópico, entendendo todo o contexto abordado, se vocês já tinham observado e percebido essa lição, que aqui nós temos uma evidência da soberania de Deus, aonde Deus está no comando de todas as coisas. Isso é uma demonstração da soberania de Deus. E agora eu quero perguntar para vocês já tinham percebido essa questão aqui ou não, pessoal? Me respondam aí. Vocês já tinham visto que aqui há uma evidência da soberania de Deus? Me respondam aí. Mel, sim. Então, espero que vocês estejam entendendo aí, fique claro para vocês. Então, aqui vocês podem fazer essa aplicação da soberania de Deus, né? Que Deus, ele é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Essa é uma lição importante que a gente deve
compartilhar. Alguma pergunta até aqui ou tudo tranquilo para vocês? Posso continuar? Então aqui, ó, vou até botar menor aqui, a gente vê, né, a questão da soberania de Deus. Destacar bem aqui para vocês verem, tá bom? Mas acrescentarei algo mais na sua fala. Pode falar, Melry, pode desbloquear o microfone e falar. Se estiver falando, tá no mudo, viu? Você pode desbloquear e Mestre, falar. Oi. estou aqui. Eu achei Sim, interessante a forma com a qual o senhor pontuou acerca da soberania de Deus. Quando nós analisamos o contexto da história, né, desse personagem, às vezes a gente passa desapercebido em algum detalhe. E quando o senhor pontuou sobre a soberania de Deus, não especificamente só no texto, e na história de Ruth, mas trazendo alguns contextos de personagens bíblicos, né? Que toda a Bíblia ela é repleta de relatos onde nós podemos pontuar acerca da soberania divina. E eu nunca me atentei nessa possibilidade, porque quando a gente pega a lição, a gente fica tão preso ali naquele ensino, né? Naquele tópico, nos subtópicos que a lição ela aborda, que a gente esquece de trazer lá do início, né? Onde a Bíblia ela pontua a soberania divina em todo o contexto bíblico. Isso é muito interessante, é aplicar também fatos, e é uma forma até de nos sairmos um pouco da lição em si, não deixando de exatamente. aplicar o que nela, né, o assunto que nela está proposto, porque a gente não pode sair do assunto, mas podemos pegar um conteúdo ainda maior, para não ficar numa mesmice. Interessante isso. Exatamente. Ó, só o fato da gente pegar a história de Ruth, desde o do primeiro capítulo, só trabalhando só a própria lição. Se a gente pegar só a própria lição, a gente vai ver que há uma soberania de Deus na condução da história da humanidade. Nós não estamos dizendo aqui que Ruth era uma pessoa super especial. Não, aqui é a soberania de Deus no comando da história da humanidade, né? De Deus se agraciar dessa mulher, ver o exemplo dela, da atitude dela, o comportamento dela, né? E fazer com que ela se tornasse uma pessoa importante. Aí a gente pode perguntar para os nossos alunos quais são a nossa postura, né? Quais são as nossas posturas e os nossos comportamentos diante das situações da vida. Qualquer pessoa faria o mais fácil, abandonaria a sogra e ia embora procurar a vida. A outra fez isso, mas a Ruth não. A Ruth ela tomou uma decisão diferente. A gente pode aprender várias lições aqui, Melry. Por exemplo, assim, as providências divinas, as bênçãos divinas estão reservadas para um grupo de pessoas que tomam atitudes diferentes. Aí você pergunta para os seus alunos quais as atitudes nós estamos tomando diante das decisões da vida. Se Ruth tivesse recuado igual a outra, nós não estaríamos falando dela como estamos falando hoje aqui. Então, além da gente ver a soberania de Deus no controle da situação, a gente vai ver aqui, até pontuei aqui, ó, o exemplo de Ruth, que é outra lição, né, que nós podemos compartilhar com os nossos alunos, que é essa daqui que eu vou destacar para vocês, ó, o exemplo de Ruth. Por que que isso aqui é importante? Pessoal, isso aqui é muito importante. Como eu já pontuei para vocês algumas coisas, né? A Ruth, ela é um exemplo de fé, só que ela não é só um exemplo de fé, porque fé você tem, eu tenho, nós temos fé. Se eu for pedir aqui, dê um joinha para quem tem fé aqui, todo mundo vai colocar um joinha porque tem fé. Só que a fé não é suficiente. A fé, ela precisa vir acompanhada de ação. Então, olha só, a inclusão de Ruth, uma moabita, na linhagem de Davi, além de mostrar a justiça de Deus em ação, recompensando a fé e a obediência e a devoção de uma mulher, é algo assim sobrenatural. Por quê? Porque independente da origem da pessoa, independente do passado da pessoa, se a pessoa exercer a fé com ação, obediência e devoção a Deus, independente do passado dela, Deus faz a obra na vida da pessoa. Deus levanta a pessoa. Nós podemos observar que a Ruth, ela mostrou fé ao seguir Noemi.
ela mostrou ação em abraçar o Deus de Israel, que era o Deus de Noemi, e por isso Deus honrou a fé dessa mulher a ponto dela entrar na linhagem do próprio Messias. Então aqui a gente vê, de modo geral, como eu disse, a soberania de Deus. Mas nós não podemos esquecer o exemplo de Ruth. Por quê? Porque o testemunho de Ruth, né, o seu testemunho poderoso, né, com a fé e a obediência a Deus, pessoal, pode superar qualquer barreira, tanto cultural quanto histórica. Olha só, quando vocês forem abordar essa questão do exemplo de Ruth como uma mulher de fé, uma mulher de ação, de obediência, vocês observem que na história de Ruth, e nesse primeiro subtópico aqui, a gente vê que o testemunho de fé dessa mulher ele supera barreiras culturais, supera barreiras históricas. Aí a pergunta que nós vamos fazer para os nossos alunos é: como está o nosso testemunho? Como está o nosso testemunho diante das pessoas e diante das situações? Como está o nosso testemunho? É basicamente isso aqui, pessoal, ó, que a gente aprende com o exemplo de Ruth. Vou até destacar aqui para ficar mais compreensível para vocês. E a gente vê aqui, ó, que essa mulher aqui, ó, botar setinha aqui para ficar mais fácil, a gente vê, ó, a história de Ruth é um exemplo de testemunho poderoso de como a fé e a obediência a Deus podem superar barreiras culturais e históricas. Então, nesse primeiro subtópico aqui, nós temos duas lições aplicáveis com base na Bíblia, com base na interpretação da própria lição em si, certo? Nós encontramos duas lições para compartilhar com os nossos alunos: a soberania de Deus e o exemplo de Ruth. E olha só, será que nós somos dependentes da soberania de Deus? É uma pergunta para você fazer aos seus alunos. Será que o nosso exemplo de cristão, né, é tão forte a ponto de atrair a atenção de Deus? Como é que nós temos vivido? E como a Melry falou aqui, os outros ainda não falaram, mas como a Melry falou, esses pontos, pessoal, que eu estou trazendo para vocês, são pontos de aplicação que vai causar um impacto na vida do aluno de vocês. É só perguntar para eles: nós temos o exemplo de Ruth? Será que nós temos? Olha para a nossa vida, olha para as situações ao nosso lado. Será que nós teríamos a postura que Ruth teve? Um exemplo de testemunho, de fé, de ação, de obediência? Será que nós estamos dispostos a entender e compreender a soberania de Deus? Mesmo que a pessoa não entenda, não compreenda, não vai mudar a soberania de Deus. Ele é soberano e vai continuar agindo. Então, olha só, a gente tem essas lições aqui que vocês podem aplicar com os alunos de vocês. Fez sentido aí para vocês, pessoal? Alguém mais vai querer falar? Me dê um retorno aí. Maria levantou a mão. Fala, Maria. Eu falando, está no mudo o microfone. Pronto, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu estava ouvindo aqui, se Ruth tivesse feito como Orfa, que voltou, né, Orfa, mesmo assim Deus teria usado outra pessoa, porque como ele é soberano, ele faz como quer. Ele usou Exatamente. Ruth porque ela se disponibilizou, né? E o que é que nós Exatamente. temos feito? Porque como ele é soberano, ele faz o que quer, como quer, do jeito que ele quer. Aí ele usou Ruth porque ela se disponibilizou a deixar seu povo, seus costumes, sua idolatria e dizer: aonde tu for eu vou, né? E é muito lindo a decisão dela. E isso fez com que Exatamente. Deus agisse por intermédio dela. Verdade, verdade. E aí, continua. Obrigado, Maria, obrigado, Melra, pela participação. Continuando aqui, quero destacar o segundo subtópico, né? Você faz a leitura, explica para os teus alunos, e aqui eu quero compartilhar com você algumas aplicações. E aqui uma delas que eu acho interessante, essa daqui, ó, porque vai falar, né, da família, vai falar aqui da família, certo? Que é a família belemita, o texto vai falar deles. Vou tirar aqui, o texto vai falar deles. Ai, deixa eu... E aí, a gente vai observar o seguinte: quando esse texto fala da família belemita,
talvez vocês não perceberam essas duas lições que nós temos para aplicar aqui. Quais são as lições, pastor? Primeira lição é que as crises, né? As crises são inevitáveis. Isso aqui, ó, não tem como evitar. As crises são inevitáveis. Isso é uma verdade que nós devemos deixar claro para todos os nossos alunos, que as crises são inevitáveis. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós temos a tendência de pensar que é só nós que estamos passando por crise, que é só nossa família que passa por crise, que é só na nossa cidade que tem crise. E não é bem assim. Então a gente observa que as coisas não são assim. E aí vocês vão observar também que quando a crise chega, a crise atinge a todos. A crise vai atingir pobres, ricos, homens e mulheres. E lembrando que essa crise aqui não veio só sobre a família, né? Não veio só sobre a família esqueci o nome do rapaz aqui, do esposo de Noemi, não veio só sobre a família dele, entendeu? Essa crise veio naquela cidade, naquele povo. E essa crise chegou ali e chegou a ponto de trazer situações complicadas. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a crise ela é inevitável, inevitável. Só que esse tópico sobre a família belemita vai nos ensinar uma lição, a importância das tomadas de decisões em tempo de crise. Aí você pergunta para o teu aluno, né? Quando a crise chega, o que você faz? Elimeleque, que é o nome que eu esqueci aqui, que é o nome do esposo da Noemi, Elimeleque, ele toma uma decisão precipitada. Por quê? Pessoal, olha só, ser crente, quando tudo está dando certo, é bom demais e é fácil. É isso que você tem que dizer para o teu aluno. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, ser crente quando tudo está dando certo é a coisa mais fácil do mundo. Só que o verdadeiro cristão é aquele que permanece firme e fiel a Deus em tempo de crises. O mundo vive uma crise. Nós estamos inseridos nesse mundo. As crises que nós enfrentamos, nem sempre nós causamos essa crise. São crises de natureza caída mesmo, que acontece, que abala todo mundo. Por exemplo, a Covid. A Covid foi uma crise que veio mundial, impactou a vida de todo mundo. Quem de vocês está aqui que era culpado pela crise da Covid? Quem estava em pecado para ser punido com a crise da Covid? Então foi uma crise, né, que vem de um modo geral. Se a gente for atrás do motivo dessa crise, a gente vai saber que é o fato da desobediência da humanidade para com Deus. Só que quando vem esse tipo de juízo, esse juízo abrange a todos e todos sofrem com as consequências. Então tem irmão na igreja que pensa que ele é super especial, que ele pensa que é super espiritual, que é só ele que tem crise, que é só ele que sofre. Não. Aí você vai dizer para ele que as crises são inevitáveis. Enquanto estivermos aqui, vamos estar em crise. Uma vez a irmã disse assim para mim, pastor, porque eu não queria sofrer. Eu disse, irmã, é muito fácil, pede para Jesus te levar, mas vá salva. Porque se não for salva, aí vai só começar o sofrimento. Então isso é que vocês devem compartilhar com o aluno de vocês, que as crises são inevitáveis. Eu não sei se você tinha observado isso. E outra lição que você pode aplicar, levando em conta a questão das crises, né? Já eu abro a oportunidade para vocês falarem, essa daqui, ó. Só peguei aqui o pincel para destacar. Isso aqui é importante, pessoal. Eu gravei um devocional para o meu clube de membro em relação a essas questões aqui. Então, observa aqui, ó, que as consequências das decisões sem Deus. Presta atenção que eu estava falando para você exatamente sobre Elimeleque. Eu estava falando sobre Elimeleque. Aí vocês observam que ele tomou uma decisão. A crise veio sobre a sua cidade, lá em Belém. Né? Belém quer dizer casa de pão, vocês sabem disso. A crise veio e, diante da crise, ele tomou uma decisão. Qual a decisão? De deixar a sua terra, ir para uma terra estrangeira, onde o povo adorava outros deuses. Olha só, né? O fato da decisão de Elimeleque diante de uma crise lhe custou muito caro. Ele perdeu a vida, ele perdeu os filhos e a sua mulher ficou sozinha. Então, é isso que vocês devem levar a uma reflexão dos nossos alunos.
Pessoal, todo mundo tem crise? Tem. Beleza, todo mundo tem crise. Mas quais são as decisões que nós estamos tomando diante das crises? Essas decisões, elas vão trazer consequências. Eu quero que vocês entendam, que vocês compartilhem com os alunos de vocês, que toda decisão nossa tem consequência. Agora imagina nós tomando decisões sem buscar o direcionamento de Deus. Nós tomando decisões sem analisar a situação de uma ótica bíblica. Esse Elimeleque aqui, ele viu a crise, se desesperou, a crise não era só ali, era geral. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui. E saiu para qualquer lugar. Nós não podemos tomar decisão de qualquer jeito. E aqui são pontos importantes, pessoal. Eu acredito que esses pontos, eles são atuais. Talvez vocês não tinham visto isso que eu estou mostrando para vocês, essas aplicações. Mas aqui são coisas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Que as crises são inevitáveis, elas não são de agora, há muito tempo já acontecia, certo? Precisamos da direção e confirmação de Deus, exatamente. E aí, as nossas decisões diante das crises vai trazer consequências. Aí eu pergunto para você que é professor aqui também, quais são as tuas decisões diante das crises que você tem enfrentado? Porque no momento da crise, nós podemos estar abalados espiritualmente, abalados psicologicamente, nós podemos estar sob influência de vários sentimentos e emoções. E tomar decisão assim é um risco. Então é isso que a gente deve compartilhar com os alunos. Tá? Por exemplo, a Nájila está aqui, acho que ela deve estar. A Nájila ela fez uma mentoria de inteligência emocional comigo, onde a gente trabalha exatamente essa questão das emoções, certo? E aí o cuidado de não tomarmos decisões sobre influência de emoções, que podemos ter consequências seríssimas. Inteligência emocional é uma coisa que não trabalha na igreja, mas você pode alertar os teus alunos a respeito. As crises são inevitáveis e diante delas, todos nós, professores, guardem isso aqui, ó. Diante de qualquer crise, eu e você somos obrigados a tomarmos decisões. Todos nós somos obrigados a tomarmos decisões diante das crises. A pergunta é, qual decisão nós estamos tomando? Será que o que nós estamos vivendo hoje não é uma consequência de decisões precipitadas? A gente não teve maturidade espiritual, como disse a irmã aqui, para buscar o direcionamento divino, agimos por nossa conta e aí sofremos as consequências. Então aqui tem essas lições para vocês compartilhar com os alunos de vocês. Agora deixa eu perguntar para vocês, fez sentido aí para vocês, irmãos? Me respondam aí. Por favor. Alguém vai querer falar, comentar? Fez sentido. Alguém vai querer acrescentar alguma coisa? Alguém levantou a mão, pode desbloquear o som e falar. Quem levantou a mão? Olha lá, alguém vai falar? Então vamos lá. Se ninguém vai falar, nós vamos continuar, certo? Nós vamos agora para o tópico 2. Claro que eu estou só fazendo aqui um resumo, tá? Aqui no tópico 2, o tópico 2 vai falar de Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Aqui nós falamos sobre a Ruth e aqui vamos falar sobre a Esté, tá bom? O outro tópico vai tratar da Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. O princípio é o mesmo. Você vai ler, vai explicar, fazer tua explicação. E aqui eu vou trazer só uns pontos de aplicação que você pode trazer para os seus alunos, que são lições que eles podem colocar em prática na vida, no seu dia a dia. Nós temos aqui, né? Primeiro subtópico, de Belém para Suzã. Então, olha só, a revista lá, ela já traz algumas informações do contexto histórico. Eu não preciso me deter a isso aqui. Lá na revista tem essas informações para você utilizar. Só que quando você lê esse subtópico, que aparentemente lá no conteúdo a gente quase não percebe nada, e eu queria agora a participação de um professor aqui, tá bom? Me ajudem também, por favor. Sendo bem sincero, você que é professor, você leu esse segundo tópico aqui, onde fala, né, de Belém para Suzã. Você leu esse subtópico. Lendo esse subtópico lá, qual era a lição que você poderia extrair para aplicar para os seus alunos?
Alguém pode me responder aí? Esté, exemplo de coragem, sabedoria e fé em meio a situações de grande perigo. Muito bom. Quem pode me responder a pergunta que eu fiz aí? Mestre, Vamos lá. poderia repetir, por favor? A pergunta é assim, Melry. A ideia aqui é que os professores tenham lido a lição, certo? A gente leu a lição lá. Essa é a ideia. Diante da lição, diante da lição que nós lemos, esse primeiro subtópico, você vai ler ele e vai explicar ele para o aluno. Ok, todo mundo faz isso. Mas quais seriam as lições ou a lição que você e os demais professores poderiam extrair daquele texto da revista para aplicar para a nossa vida nos dias atuais? Tem alguma? Na questão relacionada a Esther, nesse subtópico que o senhor pontuou, eu não sei Isso, se é o isso. meu cansaço, mestre, mas eu tô. Pode repetir, por favor. Eu acho Vou que a minha mente repetir. está cansada, eu não estou assimilando a sua pergunta, desculpe. Vou ser mais direto. Olha só, o professor pegou a revista e Sim, leu por lá o primeiro favor. subtópico, certo? Ele pegou e leu o primeiro subtópico. Beleza. Ele leu, entendeu e vai explicar. Ok. Mas com base nesse subtópico, qual a lição que pode ser extraída para ser aplicada para os nossos dias atuais? Essa é a pergunta, Melry. Para a Melry e para todo mundo. Pode ser que também eu não esteja sendo claro no que eu quero perguntar para vocês. Mas deu para entender agora? Qual a lição que você extrai do primeiro subtópico para compartilhar com seus alunos? O que você ia dizer para ele, além da explicação? No caso, não nesse segundo, sobre Esther, mas sobre Ruth, o comentário anterior, é isso? Não, sobre Porque Esté agora. Nós estamos Esther, aqui em Esté. Nós sobre estamos no Esther tópico agora. 2. Ah, Isso. entendi. Um ato, assim, a minha aplicação, mestre, seria o seguinte: a gente entende que Esther, ela nem sonhava que por Deus seria reservada, escolhida para ser rainha, né? Com um propósito maior de dar, de livrar, né, os hebreus. Então, a minha aplicação para a sala, como o senhor sabe, a minha sala é de senhoras, né? Senhoras idôneas. Então, a dependência e confiança, depender de Deus e confiar nele, independente das circunstâncias e do momento, é prioridade na nossa vida, é primordial para alcançarmos grandes objetivos, o que também torna um desafio para nós. Porque diante do contexto que Esther vivenciou, né, Radassa na realidade, que é a origem do seu nome, eu acredito que na expectativa humana houve oscilações, porque ela era humana, mas ao mesmo tempo que ela se preocupou, ao mesmo tempo que ela teve temores, ao mesmo tempo que ela se sentiu desafiada, ela confiou, ela acreditou, né, na força maior do seu tio também, porque ela tinha o tio ali o tempo todo auxiliando, orientando, mostrando a ela o que poderia acontecer lá na frente se ela não tivesse tomado determinada posição, né? Enfim, são várias lições, mestre. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Certo. Não, você conseguiu responder a pergunta. Talvez eu que não fui claro na minha pergunta, mas a sua resposta está coerente quando a gente vai analisar de modo geral a vida de Esther, certo? Mas a minha pergunta seria basicamente assim, ó. O primeiro subtópico, o tópico 2 vai falar de Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Esse é o tópico 2. Todo tópico tem 3 subtópicos. Aí no subtópico 1 vai dizer de Belém para Suzã. Por que eu estou pegando nesse ponto aqui, Melry? Porque se vocês estiverem com a revista aí em mãos, se vocês forem bem honestos, e vocês podem observar isso domingo, se for possível. Você vai ver que a maioria dos professores vão ler o subtópico 1, de Belém para Suzã, eles vão apenas ler e vão passar para o próximo, porque eles não vão conseguir extrair nada para aplicar.
já é uma dificuldade dos professores não conseguir fazer a aplicação. Já é uma dificuldade. E nesse subtópico aqui, Melry, especificamente, que fala de Belém, tá? Eu vou até destacar aqui, ó. Beleza, Nájila. Eu vou até destacar aqui, ó, para ficar melhor, mais visível, ó. Nesse subtópico bem aqui, ó, de Belém para Suzano, né? Eu tenho certeza que a maioria dos professores não vão conseguir extrair quase nada para aplicar para os alunos. Não vão conseguir, entendeu? É disso aqui que eu estou falando, ó. Esse subtópico aqui, quando a maioria dos professores chegarem nele aqui, eles não vão conseguir tirar muita coisa para aplicar, Melry. E essa parte aqui que eu quero exatamente chamar a atenção nossa. Por quê? Porque quando você falou do contexto, você vai encontrar uma parte muito interessante. Aí você pergunta, qual a parte interessante que eu vou encontrar? É que o comentarista, ele faz um breve resumo do contexto histórico daquela situação. O povo estava no cativeiro babilônico, estavam sofrendo uma punição divina devido à desobediência de Israel, certo? Então, a única, assim, uma das poucas coisas que nós podemos tirar desse subtópico, se você for um professor igual eu, que quer aplicar subtópico por subtópico, você vai ver que nesse subtópico aqui, nós podemos chamar a atenção dos nossos alunos para as consequências da desobediência de Deus. O cenário que o comentarista e a Bíblia coloca de Esté, naquele cenário que é descrito na Bíblia e é descrito nesse subtópico, é um cenário ruim, que o povo estava no cativeiro, mas o povo só estava ali pela desobediência deles. Deu para entender agora, Melry? Melry? Deu para entender, Melry? Sim, estou aqui. É que Aí, a minha internet está lenta, mestre. aí Mas estou por isso que eu entendendo. coloquei. Agora eu entendi o que o senhor pediu. É sobre o primeiro subtópico, do segundo. Agora eu Isso, entendi. exato, Entendi, exatamente. desculpa. Não, tudo bem, talvez eu estava me expressando errado. Eu só queria despertar a curiosidade de vocês, para vocês entenderem que se a gente olhar só o subtópico em si, a gente não consegue extrair nada. E a maioria dos professores não vão extrair nada para falar para os alunos, eles vão pular essa parte. Só que aquele cenário ali, que é montado na revista e na própria Bíblia, a gente pode mostrar para os alunos, olha, a consequência da desobediência a Deus. O povo estava nessa situação porque eles estavam sendo rebeldes para com Deus. O que nós podemos dizer para os nossos alunos? Que muitas situações que nós estamos vivendo, de modo geral, são consequências das pessoas não querem saber de Deus. E se a gente apertar o funil, nós podemos dizer que muitas das coisas que eu estou vivendo, que o meu aluno está vivendo, são consequências de desobediência, de não querer se encaixar nos padrões e princípios bíblicos. E quando nós não nos encaixamos nesses princípios, isso traz consequências sobre a nossa vida. E aí o irmão fica lá murmurando, reclamando, eu estou passando por isso, por aquilo, mas qual é a postura dele diante das situações? Qual a postura dele diante dos princípios da Bíblia? Será que ele é obediente ou desobediente? O cenário que é montado nesse primeiro subtópico aqui é por causa da desobediência do povo de Israel. E essa é uma lição para a gente chamar a atenção dos nossos alunos, que as nossas atitudes hoje, a nossa desobediência hoje, pode trazer consequências terríveis para a nossa descendência, para os nossos filhos diretamente. Ou seja, Melry, para vocês demais professores aqui, Esther estava vivendo um cenário em que ela estava colhendo os frutos da consequência da desobediência dos seus antepassados. E aí não tem nada a ver com maldição hereditária, tem a ver com decisões para com Deus. E essa é uma reflexão que devemos levar para os nossos alunos, que as nossas ações terão consequências terríveis. Ficou claro aí para vocês? Sim. Então, beleza. Então, eu espero ter, compartilhado essa parte aqui com vocês. Aí, voltando aqui, por causa do nosso tempo, o outro subtópico aqui, ó, né? Esse outro subtópico aqui também, a maioria dos professores não vão conseguir tirar nada daqui, ó, esse subtópico aqui. Mas quando você lê esse contexto que é o que o comentarista coloca,
você vai encontrar o quê? A importância da fé e coragem em tempos difíceis. Foi o que você pontuou, Melhor, agora há pouco. Né? Foi o que a Maria também pontuou. Ou seja, mesmo Esté vivendo aquele cenário, ela poderia pensar, não, mas não tenho culpa nenhuma, que geralmente essa é a nossa atitude. Mas mesmo assim, ela exerceu a fé e ela exerceu a coragem, mesmo vivendo em tempo de tempestade. A pergunta é, de que forma eu e você e os nossos alunos nos comportamos decisões tomadas em direção de Deus para consequências graves, exatamente. Qual a nossa postura diante de Deus, das situações que nós estamos vivendo. Pessoal, eu estou mostrando para vocês, são indagações que vão confrontar os nossos alunos, que vão levar eles a uma reflexão para conscientizá-los que nós devemos ter postura diante de Deus em meio às tempestades que nós enfrentamos. É só isso que eu quero pontuar para vocês. E porque o nosso tempo está avançando aqui, o terceiro subtópico aqui, que vai falar do campo ou no palácio, a gente vai encontrar a fidelidade de Ruth, e em relação a Esté, a gente vai aprender coragem, e em Ruth a gente vai aprender fidelidade. Essas duas mulheres nos trazem lições importantes. Uma nos fala sobre a fidelidade e a outra nos fala sobre coragem. Aí pergunta para os nossos alunos: será que eu e você somos fiéis em tempos difíceis? Será que nós somos corajosos em tempos difíceis? Ou somos daqueles covardes que na hora que vem as coisas já fica logo se desesperando? E aqui com essas mulheres a gente aprende coragem e a gente aprende aqui sobre a fidelidade, que são resultado de uma vida madura espiritualmente. E são esses frutos que devem ser desenvolvidos na nossa vida. Fé, fidelidade, prática da palavra e coragem para enfrentar as adversidades. Então aqui, eu dei para vocês várias aplicações que podem ser feitas com os nossos alunos. E por causa do tempo, só para encerrar aqui a terceira parte, eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu não achei muito bacana assim na lição. É meu ponto de vista, né? Vocês podem discordar e vocês podem trabalhar da forma que vocês quiserem. Nesse terceiro tópico aqui, o terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. Aí o comentarista ele traz a ideia de liderança, né, para mostrar essa questão de liderança, né, do avanço da mulher em relação à liderança. Pessoal, mas se vocês fizerem uma análise crítica desse terceiro subtópico, com base na história de Esté e com base na história de Ruth, eu pergunto para vocês, quem delas exerceu o papel de liderança na história de Israel? Vocês podem me responder aí rapidinho, por causa do nosso tempo. Quem delas, Ruth e Esté, qual delas exerceram um papel de liderança direto na atividade delas? Quem exerceu? Esté, mestre. Ruth não exerceu função de liderança. Mas a Esté exerceu. Assim, quando ela depende. Vamos recapitular aqui. Depende de que contexto, né, ela está inserida na questão de liderança, porque a gente observa que após ela entrar no palácio, ela teve um posicionamento, porque quando foi decretado a ordem que os hebreus, os seus irmãos, iriam morrer caso não obedecessem à ordenança do rei, com toda aquela tramóia, né, de Mardoqueu, então, assim, ela tomou um posicionamento, ela foi líder ali, nesse contexto, mestre. Aí, Melry, Agora, eu não sei. exatamente, Melry, exatamente esse é uma ideia que a lição pode trazer que não é coerente. Por quê? Olha só, protagonismo nem sempre é liderança. O que Esté teve nesse momento que você falou foi posicionamento, que é o que nós devemos ter. Posicionamento diante das situações. Você, como mulher de Deus, precisa se posicionar diante de determinadas situações. O fato de você se posicionar diante de determinadas situações não lhe torna uma liderança. Esté estava sob a liderança do rei. Quem governava ali era o rei e o seu marido, não era ela. O povo judeu tinha seus líderes lá. Então, em nenhum momento ela exerceu um papel de liderança, como traz a ideia o comentarista. Esse é um ponto que eu discordo do comentarista,
que teve ali foi um papel de posicionamento. Ela tomou uma posição diante da situação. Isso não fez dela uma liderança. E por que eu resolvi trazer isso aqui para vocês? Porque esse tópico aqui, se ele não for trabalhado de forma coerente, vai só levantar aquele debate que existe de liderança masculina e liderança feminina, aonde muitos homens machistas vão usar isso aqui para deixar a mulher, como sempre querem deixar, inferior. E, biblicamente, a mulher não é inferior. Biblicamente, o homem e a mulher têm seus valores. Claro que o homem é o líder por natureza, é o que Deus colocou. Só que o que eu estou pontuando aqui para vocês é que não haveria necessidade de levantar esse questionamento aqui, porque nem Ruth, nem Esther exerceram o papel de liderança. Elas tiveram posicionamento diante das situações, que é uma coisa que a Bíblia exige de mim e de você, posicionamento. Então, protagonismo nem sempre é liderança. O protagonismo feminino é evidente nas histórias de Ruth e na história de Esther. Então, a gente vê, Melry, certo? Por que eu estou pontuando isso aqui? Porque isso aqui vai levantar, às vezes, um debate desnecessário, sem necessidade nenhuma, porque lá não trata de liderança em si, trata de posicionamento. O que nós podemos aprender aqui é que Deus usa quem Ele escolhe. Deus usa quem Ele escolhe. E o que nós podemos ver aqui é o poder da influência, ou seja, quando nós nos posicionamos, nós estamos influenciando. As mulheres, elas conquistaram a posição que conquistaram por se posicionarem. E na Bíblia é assim, ó, as mulheres, através de suas ações e decisões, podem influenciar de maneira significativa a história e a comunidade, servindo como instrumentos de salvação e mudança. Tanto Ruth quanto Esther, elas se posicionaram, se tornaram instrumentos de Deus para influenciar de modo positivo. E aí, aqui mostra que Deus ele usa quem Ele quer, pessoal. Na ótica humana e no contexto da época, seria inviável Deus levantar mulheres para usar, como usou essas duas, mas Deus levantou. E aqui, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero colocar. O comentarista trouxe à tona uma questão de liderança, quando, na verdade, o que nós vemos na vida dessas mulheres é posicionamento e não liderança. Então, assim, vai ser uma coisa desnecessária que gerar um problema. Entendeu? Mestre, eu sei que o tempo está curto, mas se a gente for analisar, como eu pontuei para o senhor, dentro do contexto do termo liderança, é nessa questão a minha resposta, dentro do contexto do significado do termo liderança. Liderar É. é você influenciar, é você inspirar outros a algo ou a alguma coisa. E ambas tiveram. Eu esqueci de pontuar a Ruth, né? Pensei logo na Esther, dentro de todo o contexto que ela vivenciou ali, dentro do palácio. Até então, não, mas dentro ela teve posicionamento, sim, e teve. Eu quero que o senhor me tire essa dúvida se eu estiver errada, porque no contexto do significado da palavra, ela influenciou aquelas mulheres, as suas servas que estavam ali com ela, como também o próprio povo, que através do seu tio Mardoqueu, né, teve aquele posicionamento de mostrar que ela estava ali em uma função para que o povo fosse liberto, fosse livre daquela sentença. Melry, ó, o teu pensamento ele Aí está eu, certo e aí eu não coerente. entendo porque que o comentarista, eu também já tinha observado essa questão, ele pegou o termo liderança e ampliou, é isso, porque Não, não, assim, Melry, ó, o comentarista ele traz um assunto que não teria nada a ver. Aí talvez a ideia dele é mostrar que as mulheres não podem tomar a liderança de, tipo assim, uma mulher não pode pastorear uma igreja, porque o homem sempre é o cabeça. A gente vive esse conflito. entendi. A gente vive esse conflito. Talvez ele pegue esse gancho para trazer isso. A tua colocação está certa, meu, mas preste atenção. É derivada de um ensinamento influenciado. Liderança é influenciar. Só que influência pode ser exercida pelo poder e pela autoridade. Então, Sim, isso quer dizer que o líder pode ser bom e pode ser mau. Quando Ruth e Esté, elas não exerceram o papel de liderança. Por que não exerceram, pastor Fábio? Porque lá na época de cada uma tinha liderança que governava o povo. Só que elas foram importantes pelo posicionamento. E aí, Mary, o que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos ter posicionamentos
sem exercer função de liderança, porque senão muitos irmãos vão pensar que para ter posicionamento precisa ser líder, e não tem nada a ver. Posicionamento é uma coisa que a Bíblia exige de qualquer cristão, de se posicionar diante das situações. E aí o que eu quero mostrar para você e para os demais, Mel, é que Ruth e nem Esté exerceram um papel de liderança. Elas foram pessoas influentes. Então elas exerceram uma liderança de influência sem ocupar o cargo. É isso que eu quero ver a diferença. Ó. Elas não ocuparam um cargo de liderança para governar o povo, porque o povo ali tinha o seu governo. Porque aqui pode levantar um debate desnecessário. Tipo, então se eu tiver posicionamento, eu posso ser líder sem respeitar minha liderança. E o que Ruth mostra, que Esté, principalmente Esté mostra, é que ela foi submissa à liderança do seu marido, tanto dentro de casa quanto no que se diz governo. Agora ela teve o posicionamento de, como mulher de Deus, não concordar com as coisas que estavam erradas. Aí é diferente. Então, talvez vocês não perceberam isso. E essa parte aqui, pessoal, se a pessoa não for coerente, isso vai gerar problema na hora da lição, porque se for homem, vai trazer a ideia machista, e se for mulher, vai trazer a ideia feminista, de querer defender e o outro querer acusar. E, na verdade, não havia necessidade disso aqui, porque aqui não fala de liderança, aqui fala de posicionamento. Eu fui claro para vocês ou não? Me respondam aí, rapidinho. Ficou claro aí? Ficou Sim, claro, Melri, mestre, agora? agora sim. Sim, sim. Você entendeu o contexto geral? Sim, agora sim. Porque Concordo com o nem... senhor concordo Pode nessa, falar. nessa forma de pontuar, sim. Exatamente como a Tuane está dizendo, elas são referências, né, de exemplo, de posicionamento, mas elas não exerceram a função de liderança de cargo para governar o povo, para ser o cabeça, entendeu?